Olá, boa noite a todos e a todas, certo? Eu estou aqui como mediador, meu nome é Francisco das Chagas de Oliveira, eu vou fazer uma apresentação breve do que é o Núcleo de Estudos da Religião Carlos Rodrigues Brandão, da Universidade Federal de Goiás. Em seguida, faço uma breve apresentação minha, né, e passo para a apresentação do professor para que a gente inicie esse diálogo sobre o tema da intolerância e racismo religioso, né, dois conceitos acionados pelas religiões afro-brasileiras no espaço público. A live terá em torno de 1h30, né, será iniciada uma primeira exposição com o professor, e a partir daí nós começaremos uma conversa sobre o trabalho que o professor vem desenvolvendo, ok? Então, vamos lá. O Núcleo de Estudos da Religião Carlos Rodrigues Brandão, da Universidade Federal de Goiás, tem o objetivo de realizar pesquisas sobre o fenômeno religioso na sociedade brasileira, com ênfase na realidade do estado de Goiás. Ele é coordenado pelo professor Flávio Munhoz Sofiati e com equipe composta por discentes e pesquisadores de graduação, pós-graduação e instituições externas. O núcleo mantém um diálogo interdisciplinar em pesquisa sobre religião, tendo como foco as ciências sociais, ok? Meu nome é Francisco, como eu falei, eu sou mestrando em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, e atualmente eu pesquiso, a partir do pensamento do Walter Benjamin, sobre o capitalismo como religião, a destruição dos monumentos históricos que ocorreram ao longo da pandemia. A live vai funcionar da seguinte forma: nesse primeiro momento, né, o professor Marcelo Camurça será apresentado. Eu darei aqui os principais pontos da formação acadêmica dele, né, alguns trabalhos e quais são as suas principais preocupações intelectuais, e a partir daí nós começamos um diálogo sobre o nosso tema. Então, o professor Dr. Marcelo Camurça possui graduação em História pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal, pela mesma universidade, né? Doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e realizou seu pós-doutorado na École Pratique des Hautes, né, na Sorbonne, na seção de estudos sobre a religião. Ele aposentou-se como professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora e retornou ao FFJ na condição de professor convidado a partir de 2018, atuando no Departamento de Ciências da Religião, dentro do programa de pós-graduação em Ciências da Religião e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Foi também professor visitante na Universidade Estadual do Ceará e, em seguida, professor visitante no programa de pós-graduação em História Social da UFRJ entre 2019 e 2020. Ele é vice-coordenador do Laboratório Interdisciplinar das Religiões e Movimentos Migratórios, o LAMS, do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem experiência nas áreas de Antropologia da Religião e Antropologia da Política, com ênfase em pesquisa sobre o campo religioso brasileiro e religião no espaço público. Ele pesquisa mais especificamente os seguintes temas: o catolicismo, espiritismo e nova era dentro da perspectiva de religião e modernidade, sobre a laicidade e o papel público das religiões no Brasil, sobre rituais e imaginário da política e sobre a temática da juventude e religião. Possui ainda uma reflexão sobre o lugar epistemológico das ciências da religião no campo das ciências sociais e, mais amplamente, nas ciências humanas, ok? Nesse momento, então, eu passo a palavra para o professor Marcelo Camurça para que nós iniciemos a live com o título de Intolerância e Racismo Religioso, dois conceitos acionados pelas religiões afro-brasileiras no espaço público. Professor, a fala é sua, sinta-se à vontade. Obrigado, Francisco, pela introdução. É uma alegria e uma honra muito grande estar aqui falando nessa live para o Núcleo de Estudos da Religião Carlos Rodrigues Brandão, da Universidade Federal de Goiás, cujo coordenador, o professor Flávio Sofiati, é um colega e um amigo muito querido. Estava aqui contando os anos, nós nos conhecemos em 2009, e lá se vão já 13 anos de convivência.
e uma mensagem para o Flávio, duas coisas que me ocorreram na hora dessa apresentação, né? Uma primeira é que o nosso tema comum, meu e do Flávio, é o catolicismo. E dessa vez eu não venho, da minha primeira vez aqui no núcleo, no NER, da Federal de Goiás, eu não venho falar de catolicismo. Eu terminei até uma pesquisa sobre a direita e a esquerda católica diante do governo Bolsonaro, e acabo de concluir e acabo de fazer um texto e até prometo, né, vir numa segunda oportunidade aqui no NER para falar dessa minha pesquisa, que talvez interesse também aos participantes, né, num tema que a gente conversa muito e dialoga muito, eu e Flávio, pelo menos, que é o tema do catolicismo. E uma segunda questão, que eu vi que esse currículo geralmente é puxado, né, do currículo que a gente fornece para o Lattes, né, para o currículo Lattes. Eu estou falando aqui de um tema, né, sobre religiões afro-brasileiras, né, e dois conceitos de intolerância e racismo religioso. E religião afro-brasileira não aparece como minha área de interesse, pelo menos eu não coloquei isso no currículo Lattes, né? E é sintomático isso, porque de fato não é uma área de pesquisa, e eu estou entrando nesse tema da intolerância pelos meus estudos de relações de religião no espaço público, né? E aí vai a minha reflexão, mas também talvez seja interessante dizer que nos últimos anos, devido ao grau exacerbado de perseguição e de violência às religiões afro-brasileiras, e também da minha participação enquanto membro e agora coordenador do comitê, da comissão, digo, Laicidade e Democracia da Associação Brasileira de Antropologia, o que me fez participar de diversas mesas, né, junto às religiões afro-brasileiras, né, é um dever intelectual imperioso, né, que eu me dedicasse também a uma reflexão sobre esse estado de violência, como eu já disse, exacerbado, descontrolado, que nesses últimos anos se abateram as religiões afro-brasileiras. Então, essa reflexão que eu faço, né, vem nesse sentido, né? E aí, a partir daí, eu gostaria de dizer que eu vou trabalhar com mais noções, né, que são as noções de intolerância e de racismo religioso, e vou procurar, através delas, analisar, né, o debate intelectual acerca desses conceitos e acerca também do ativismo, né, político-religioso que esses conceitos despertaram, particularmente na militância e nos ativistas e nos membros das religiões afro-brasileiras. Então, eu vou procurar, inicialmente, examinar a gênese, o desenvolvimento dessas duas ideias-chave que funcionam como uma resposta, como eu disse antes, a situações de perseguição e de violência sofridas pelas religiões afro-brasileiras, né? Ao examinar, então, o debate, eu vou procurar examinar por que a opção por uma categoria, né, através da crítica à limitação da outra na sua capacidade de interpretação da realidade e na sua capacidade também de mobilização, né, de ativismo contra essa situação de perseguição religiosa, né? E nós vamos ver, então, que os defensores de uma ou outra categoria, né, de intolerância religiosa ou de racismo religioso, não negam a importância da outra. É isso que eu vou procurar demonstrar, né, na minha análise de como essas categorias são apropriadas, né, e defendidas, né? Então, não há uma negação de uma pela outra, mas quem defende uma defende que aquela de sua preferência é mais ampla e mais precisa
no diagnóstico da realidade e na mobilização, né, de superação dessa situação, né? Mas antes eu queria começar com duas outras categorias que antecederam as de intolerância e de racismo. E aí eu remonto aos anos 1990, né, aonde, para examinar essa situação de agressão de determinadas religiões neopentecostais às religiões afro-brasileiras, né, se utilizou muito a noção ou as noções de guerra santa e de batalha espiritual. E é interessante que as duas elas são provenientes do próprio jargão de pastores e bispos neopentecostais nas suas campanhas de demonização das religiões afro-brasileiras. E só para os fins dos anos 90, início dos anos 2000, é que começa a se adotar por analistas, por sociólogos, né, a categoria de intolerância religiosa. E mais recentemente, muito recentemente, depois dos anos 2010, né, apareceu a categoria de racismo religioso. A categoria de intolerância ela busca expressar a aversão dos pentecostais às demais religiões que concorrem com estes. E, ao passo que a segunda categoria, a de racismo religioso, né, ela dá conta do caráter racial da perseguição, particularmente ao candomblé e à umbanda, as religiões afro-brasileiras. Então, comentando um pouco historicamente como é que essas noções surgiram, né, primeiramente, esse foco, né, da Guerra Santa, da batalha espiritual, dessas expressões que vêm do próprio palavreado pentecostal, né, ele se explica, né, na opção por uma análise do discurso religioso belicoso desses pentecostais e neopentecostais, as religiões afro-brasileiras, né? E eles tinham obtido também esse discurso um grande destaque, principalmente na mídia escrita na época. Não se falavam, então, essas categorias que apareciam na mídia de guerra santa, de batalha espiritual, foram incorporadas também na análise, né, dos atos de perseguição às religiões afro-brasileiras. No outro caso, da intolerância, da categoria de intolerância, e depois da categoria de racismo religioso, já as análises da academia, né, dos centros de pesquisa, né, privilegiavam, né, as estratégias surgidas dentro das próprias religiões de matriz africana no Brasil, né, onde já se notava, a partir dos anos 2000, uma postura reativa, né, de reação, né, por partes dessas religiões afro-brasileiras às perseguições e vilipêndios que elas vinham sofrendo. Então, o desuso gradativo pelos intelectuais, pelos pesquisadores, da noção de guerra religiosa, né, em prol da noção de intolerância religiosa, que foi a primeira adotada, segundo Ari Pedro Ouro, um colega pesquisador, né, que adotou ele mesmo a noção de intolerância religiosa, se deveu ao fato, né, de que a ideia de guerra, da guerra religiosa, configura um conflito em que os dois lados se confrontam, né? E, no caso, o que ocorria era uma agressão unilateral e desproporcional de um lado sobre o outro. No caso, os neopentecostais, os algozes e os afro-brasileiros, né, as vítimas, né? Por isso, a noção de intolerância foi ganhando mais razoabilidade para caracterizar, então, os constantes atos de preconceito e agressão contra as religiões de matriz africana no Brasil, né? E essa formulação, intolerância religiosa, passou a nomear iniciativas como a que surgiu na Bahia nos anos 2000, né, com o título de Movimento contra a Intolerância Religiosa,
justamente para reagir à injúria e o vilipêndio que ocasionou muito, talvez vocês já tenham informação desse fato, a morte por infarto de uma Ialorixá do candomblé de Salvador, a mãe Gilda, né? Ela ficou deprimida porque ela teve sua foto exibida no jornal Folha Universal com a legenda de macumbeira, né? E essa mobilização terminou culminando com a oficialização no espaço público do Dia de Luta contra a Intolerância Religiosa, primeiro em Salvador e depois, em 2007, o Lula, quando era presidente da República, sancionou a lei que marcava o Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa, que a cada ano se celebra e se mobiliza, né, em várias partes do país, né? E também foi sobre esse qualificativo de intolerância religiosa que se nomeou e se criou uma comissão de combate à intolerância religiosa no Rio de Janeiro, foi criada em 2008, e que promove as caminhadas, né, contra a intolerância. Recentemente, há poucos dias atrás, se realizou, desculpem, eu devia ter anotado, mas eu acho que não sei se é a 20ª, né, é só somar, né? Não sei se logo depois de 2008, quando é que foi a primeira, então já faz parte do calendário do ativismo, essa caminhada em Copacabana, que reúne membros das mais diversas religiões e também não religiosos, defensores da liberdade religiosa, já é um marco, né, no calendário dos ativismos e da luta pela liberdade religiosa, né? Por outro lado, né, a partir dos anos 2010, né, e rompendo, né, dos ativismos dos movimentos negros, né, e da formulação dos seus intelectuais, né, a noção de racismo religioso aparece e vem ganhando força, né? Para Wanderson Flor do Nascimento, um dos intelectuais do movimento negro, ele do Departamento de Filosofia da UNB, né, cito ele: neste momento, a ideia de intolerância religiosa e seu enfrentamento pela promoção da tolerância, né, estou citando o Wanderson Flor do Nascimento, se mostra insuficiente ou inadequada. Então, nas palavras dele, a luta, né, sob a bandeira da intolerância se mostrava insuficiente ou inadequada, porque, para ele, continuo citando, foi aí que apareceu a expressão de racismo religioso. Então, para os defensores dessa categoria, racismo religioso, né, essa categoria ela expressa o racismo estrutural vigente na sociedade brasileira. Então, os ataques às religiões afro-brasileiras então se circunscrevem dentro de uma mentalidade escravocrata, racista, que deseja manter os padrões de moralidade e costumes restritos a uma cultura dominante, branca, cristã, que exclui tudo o que não estiver de acordo com ela, né? Então, no debate entabulado entre, né, os defensores, né, de um e de outro conceito, sobre a pertinência de um conceito na sua capacidade de melhor análise da realidade e de mobilização, né? Na minha pesquisa sobre isso, eu não vejo, né, a intenção de um dos lados propugnar a nulidade do outro conceito, né? Eu podia discorrer um pouco
nos argumentos mais minuciosos, mas eu estou deixando se correr até por questão de tempo, né? Então, a crítica que os defensores de um conceito em relação ao outro fazem foi no sentido, isso eu quero deixar bem claro, de apontar a limitação do outro conceito que é criticado em alcançar, como eu já disse antes, uma análise mais precisa e mais complexa da realidade. O que está em jogo, então, né, é qual o nível mais englobante e qual o nível secundário, né, no exercício da compreensão, né, da problemática do que está em jogo, né, na análise das perseguições que as religiões afro-brasileiras sofrem e qual é a categoria, se de intolerância ou de racismo, mais precisa, né, para entender melhor essa realidade. Para autoras como a antropóloga Ana Paula Miranda e outras, Correia e Almeida, que são mais duas pesquisadores, junto com elas, que estudaram e produziram um artigo, né, é a formulação da identidade religiosa que tem permitido, né, atores sociais pautarem suas reivindicações de direitos para além de uma cultura negra, né? Então, é a identidade de formato religioso que permite os atores, né, pautarem suas reivindicações de direitos para além da ideia de cultura negra. Então, é por isso, né, que a bandeira de luta contra a intolerância religiosa, tomada enquanto uma categoria moral que logra superar não apenas a questão da discriminação racial, que é o alvo dos movimentos negros, né, mas principalmente uma discriminação cívica, que é a negação do reconhecimento de direitos. Eu queria voltar aqui um pouco antes, até para deixar mais claro, eu quis dar uma generalizada, mas a Ana Paula Miranda, né, ela, ao trabalhar com o conceito de intolerância religiosa, né, ela estudou basicamente os casos de demandas e de reclamações, né, de membros das religiões afro-brasileiras, né, em instâncias jurídicas, né, e muitas vezes acionando os seus advogados ou os membros do Comitê de Combate à Intolerância Religiosa. Então, ela estudou, né, essas demandas e as movimentações, né, desses reclamos através das instâncias jurídicas, né? Por isso, então, ela terminou defendendo a categoria de tolerância, né, para interpretar as petições, né, por direitos e de cidadania mesmo, né, provenientes, né, dessas demandas diante do Estado, né? Então, ela afirma, né, que tolerar não significa simplesmente suportar, mas implica numa ação reivindicativa, pois se pode exigir a criminalização, ou, na palavra jurídica, a incriminação, na letra da lei, né, de indivíduos e grupos por manifestações de intolerância, né? Então, por isso, elas acham que a bandeira de intolerância religiosa, da luta contra a intolerância, né, vai mais além de uma discriminação racial, né, e reivindica uma luta contra uma discriminação cívica, né? Isso que eu estava dizendo, porque aí a bandeira da luta contra a intolerância produz as reivindicações de direitos, principalmente nessas instâncias, né, jurídicas da sociedade. E elas citam também o Babalaô, e professor de história, né, e doutor em história, o Ivanir dos Santos, que é uma das lideranças do candomblé engajadas nesse comitê de luta contra a intolerância religiosa, quando este afirma que a bandeira de luta contra a intolerância une, enquanto que a bandeira de discriminação racial
atinge apenas os determinados segmentos, né, das comunidades negras que são atingidos pelo racismo, né? Então, a questão de intolerância religiosa ela aglutina não só os negros, mas também os religiosos, os homossexuais, as mulheres, né? Então, analisando isso, eu penso que, no caso, a categoria englobante aí é a categoria de religião, né? É a religião e a luta contra a intolerância que pode levar a uma agenda política mais ampla, né? Na luta por reconhecimento de direitos. A ideia de cultura, né, que estaria mais associada à reivindicação étnico-racial, né, muitas vezes poderia correr o risco de ser associado a questões mais exóticas, né, como samba, feijoada, né? Ao passo que a luta pela liberdade religiosa e contra a intolerância religiosa, né, em extensão para os adeptos das religiões afro-brasileiras, do direito da cidadania e da existência dessas religiões, né, como um problema público, teriam, então, principalidade, né? Por outro lado, os defensores da ideia de racismo religioso, como a categoria que melhor explica, né, defendem que a categoria de intolerância é insuficiente para entender as violências perpetradas contra as comunidades afro-brasileiras, né? O que qualifica, então, a intolerância com relação a esses segmentos, no caso, né, as comunidades afro-brasileiras, é o seu fundo racista, né? Para os que defendem a categoria de racismo religioso, a intolerância tem um fundo racista. É o racismo que dá motivação para os atos de preconceito e agressões contra esses segmentos negros, né? Para o Flor do Nascimento, cito ele de novo, se encontra, citando, né, na insuficiência da categoria de intolerância religiosa, a dificuldade para se compreender o que acontece no contexto de violência aos territórios e pessoas que vinculam aos povos e comunidades tradicionais, desculpem, eu estou citando ele, né? Territórios e pessoas que se vinculam aos povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas, né? Então, o Wanderson Flor do Nascimento afirma que a noção de intolerância não é suficiente para entender, né, a perseguição ao que eles chamam de comunidades tradicionais de matriz africana, pois, no entendimento dele, estou citando ele de novo, não é o caráter religioso que é recusado pela perseguição, mas um modo de vida negro, né? Para ele, então, não se trata apenas de intolerância a uma outra religião diferente. O que está em jogo, né, é um desrespeito específico ao que eles chamam um modo negro de organizar as relações com o mundo. E aqui, numa análise minha do uso desse discurso, o elemento que é englobante é a cultura, expressa no que eles chamam do modo negro de vida. E o englobado é a religião, vista apenas como um dos elementos desse arcabouço maior, que na ideia dele, o modo de vida das comunidades tradicionais, né, o modo de vida afro-brasileiro, né, que foi constituído pela diáspora e pela reprodução desse modo de vida dos negros, né, afrodescendentes no Brasil, né? Então, o argumento do Flor de Nascimento está centrado, então, na ordem de importância entre duas dimensões. E eu cito ele de novo aqui. Não se deve reduzir a complexidade dos modos de vida africanos, né, que
se atualizam nas comunidades, né, produtos da diáspora, né, os afrodescendentes, né, em um caráter religioso, centrado em rituais. Né? Não se deve simplificar, segundo ele, toda uma matriz cultural a uma prática religiosa. Né? Isso é mais demonstrativo que a cultura é a categoria englobante, né? E que expressa esse modo de vida negro, e a religião é apenas uma parcela dessa cultura maior, desse modo de vida de ser negro afrodescendente. Né? Por outro lado, a Ana Paula Miranda, né, que defende a categoria de intolerância, os sinais de distinção, né, das religiões afro-brasileiras, vestir branco, usar guias, né, seriam interpretados pelos setores intolerantes da sociedade como uma marcação negativa das pessoas que portam esses sinais, o que impediria a construção de uma imagem social de igualdade na esfera pública. Então, ela está marcando, né, que os sinais religiosos, né, o guia, usar branco, né, o que deflagra, né, a luta, né, ao serem negados, são esses sinais, de novo, a capacidade mobilizatória da luta contra a intolerância, que seria a luta contra marcas religiosas, né, que propiciaria, então, essa ideia, né, de uma imagem social de igualdade e de direitos na esfera pública. Né? Me lembro aqui o caso quando, né, uma menina foi atingida com uma pedrada porque estava saindo na rua trajando as roupas religiosas, né? Então, e como isso deflagrou, né, ações, né, em defesa da liberdade religiosa e da garantia da cidadania. Né? Então, eu acho que esse é um exemplo assim, interessante para se pensar o argumento, né, ilustrativo do argumento daqueles que defendem que é a categoria de intolerância, né, que produz, né, maior capacidade de mobilização e que produz, né, a identificação, né, do problema, que é, né, a não concessão da cidadania, né, por aqueles, né, que são vilipendiados no seu direito de expressão religiosa. Né? Em outro texto também, Ana Paula Miranda, com Correia e Almeida, levantam a questão, né, de que, pelo fato de figurarem entre as vítimas dos ataques às religiões afro-brasileiras, pessoas brancas praticantes dessas religiões, seria o fato do que o indicador racial não é a marca principal das agressões. Né? Então, se um babalorixá, um mealorixá, um mequede, um ogã, né, saíssem, né, com as roupas e os trajes fossem agredidos, não é o indicador racial, mas é o indicador religioso, né, a origem do preconceito e o que poderia mobilizar e somar mais garantias de direito e garantias de cidadania. Né? Mas o Flor do Nascimento, por sua vez, contestaria a sua afirmação, porque ele acha que o móvel dos ataques preconceituosos, né, a isso que ele chama o modo de vida de ser negro, mesmo que vivenciado por pessoas não negras, né, porque mesmo pessoas brancas que vivenciam as tradições das matrizes africanas podem ser vistas de um racismo originalmente destinado a elementos negros dessas tradições. Então, quer dizer, mesmo que você
o que está sendo atacado é um modo de vida de ser negro, e mesmo os brancos, são os negros principalmente que são alvo disso, mas quando um branco, né, vivencia essas tradições de matriz africanas, o racismo é estendido, né, a eles. Né? Então, percebam que os argumentos vão se sucedendo, né, no conceito, né, que melhor explica, segundo os defensores, e eu utilizei essa ideia de um conceito mais englobante, a religião, e a cultura é menos, né, secundário, no caso dos defensores do conceito de intolerância religiosa, como o melhor, e os que defendem o conceito de racismo religioso colocam a cultura como um elemento mais englobante e a religião como um aspecto desse. Né? Por fim, me encaminhando, então, para uma conclusão dessa minha reflexão aqui com vocês, né? O que a gente pode extrair desse debate, ele está em curso ainda, né? Eu participo do Comitê contra a Intolerância, Comitê de Defesa da Diversidade Religiosa aqui da minha cidade, da cidade onde eu vivo, Juiz de Fora, né? E vejam bem que a intolerância é algo que mobiliza, mas diversos representantes de religiões afro-brasileiras que compõem também esse comitê de defesa da diversidade religiosa utilizam também do conceito de racismo, né? Então esse debate ele está em curso, né? Mas o que eu observo, né, é que não há de nenhum dos lados a posição de dizer que essa categoria não serve para nada, a outra, mas a minha é a minha de quem defende, né? Há uma certa hierarquização em termos de que quem defende intolerância acha essa principal e racismo secundário e vice-versa. Né? No caso, eu extraí duas declarações de dois intelectuais e pesquisadores que defendem uma e outra. No caso do Flor do Nascimento, que defende a noção de racismo religioso como a noção mais precisa para entender o quadro das perseguições contra as religiões afro-brasileiras. Ele diz, estou citando ele, não se trata, portanto, de negar a importância da noção de intolerância religiosa. Então, ele disse isso. Né? Para ele, a estratégia correta seria, estou citando ele, aliar a importante, ele chama de importante, abordagem da chamada intolerância, né, ao enfrentamento do racismo. Então, aliar a categoria, né, que é importante para ele, de intolerância, ao enfrentamento do racismo. Já a antropóloga Ana Paula Miranda, que propugna, né, um rendimento mais profundo da análise da categoria de intolerância, né, ela reconhece que a luta pela liberdade religiosa está relacionada, né, à resistência, e eu estou citando ela agora, a associação entre discriminação étnica, é a palavra dela, discriminação étnica, logo racismo, e perseguição religiosa. Então, ela acha que tem que associar, né, na luta por liberdade religiosa ou liberdade de opinião, né, a ideia de associação da discriminação étnica, né, à ideia da perseguição religiosa. Né? E ela acha que essa luta deve contrapor-se a situações de vitimização por preconceitos provocados por opções religiosas e ou identidade étnicas. Então, ela também escreveu num texto, né, que os preconceitos que vitimizam as religiões afro-brasileiras, né, se devem a opções religiosas dessas e ou identidade étnica. Então, de novo, ela considera,
né, a ideia do preconceito, né, por discriminação étnica. Então, a gente verifica que não há contradição radical entre o emprego das duas noções, até por quem formula e pesquisa, né, utilizando essas noções, né? Apenas que, para cada um deles, na relação, um conceito sobrepuja o outro, enquanto capacidade interpretativa de examinar a forma mais precisa, né, de entender a realidade da perseguição da violência às religiões afro-brasileiras. Neste particular, né, e aí não dá para fugir, assim, como pesquisador e professor e antropólogo, a noção do antropólogo francês, o Louis Dumont, né, que criou o conceito de oposição hierárquica. Então, eu estava falando englobante, englobado, né, religião e cultura, está no nível superior e o outro inferior de explicação, dependendo se você utiliza a noção de intolerância religiosa ou de racismo religioso. Então, eu trago a noção de oposição hierárquica do Dumont, né? Que quer dizer o quê, oposição hierárquica? Quando um elemento está contido em outro elemento, mas que também trava oposição com o elemento que o engloba. Então, um elemento engloba o outro, né? Contém, mas também o que está contido não é apenas absorvido, mas ele tem uma oposição ou uma contradição, né? Então, tem o elemento de englobamento, né, de um elemento sobre o outro, mas entre o que engloba e o que é englobado também há uma situação de tensão ou de oposição, né? Então, se a gente aplica a formulação do Dumont para a questão do englobamento, da oposição hierárquica entre as duas esferas que eu falei, religião e cultura, né, para os defensores da noção de intolerância, o elemento englobante, né, é a religião englobada a cultura e vice-versa. Né? Os que defendem a noção de racismo religioso, a cultura é o elemento englobante e a religião englobado. Porém, né, e eu termino por aqui, o que eu estou propondo como perspectiva de reflexão não é só uma relação entre religião e cultura, ou religião e identidade étnica, né, marcados pela hierarquia ou pela oposição, mas sim marcados também pela complementariedade. Então, eu considero que uma noção, seja ela de intolerância ou seja ela de racismo, cada uma pode ser acionada de acordo com a ocasião, em recortes ou em níveis de articulação diferentes, sem que isso signifique um grau de imprecisão ou de limitação do seu rendimento explicativo mobilizador. Não sei se eu me fiz entender, mas um conceito ele pode ser acionado de acordo com a ocasião, né? De acordo com as articulações aonde ele for mais rentável, tanto em termos de mobilização para um ativismo ou de entendimento da realidade. No caso, né, da intolerância, ele tem uma capacidade de unir também outras religiões que sofrem intolerância, como o caso da caminhada, né, mas o de racismo pode ser mobilizado, né, no caso de um ataque diretamente vinculado às religiões afro-brasileiras, sem que ele deixe de ser intolerante, ou significar uma intolerância, né? Então, eu estou defendendo a ideia de que os conceitos podem ser complementares e não ser menos preciso ou mais limitado um em relação ao outro, né? E eu concluo até dizendo isso, que devido, né, a o que nós estamos vivendo agora, o vasto grau de preconceito, discriminação, vilipêndio, ataque, perseguição que as religiões
afro-brasileiras já sofreram ao longo da história desse país, né? Mas que hoje recrudesce, né? Nós assistimos, né? Cenas de queima, de destruição de templos das religiões afro-brasileiras por traficantes ligados, que se dizem ligados, né, a ideias evangélico-pentecostais, né? Então, e que esse grau de intolerância se estende a outros elementos étnicos, religiosos, de gênero e de sexualidade, né? Então, isso que recrudesce, né, no bojo de um avanço de uma extrema-direita, né, brutal, né? Então, eu acho que, como dizia o personagem Riobaldo em relação à religião, quanto mais religião, né, que é utilizado pelas análises do Carlos Rodrigues Brandão, né? Então fica mais uma homenagem a ele. Quanto mais religião, seu moço. Então eu posso dizer também, diante de uma situação de agressão, né, e discriminação aberta, quanto mais conceito, né, é melhor, né? Então, intolerância religiosa e racismo religioso podem funcionar como complementares, né, e impulsionadores de uma situação, né, de retorno à plena liberdade de expressão, à plena liberdade de consciência e à plena liberdade religiosa, né, e a consideração, né, de forma igual, né, das diversas etnias, credos e preferências, né, sexuais, né, dos cidadãos e cidadãs nesse Brasil. Então, é isso. Com isso, eu concluo a minha reflexão e vejo aí, né, se ainda, né, se junto aí com o Francisco, que está mediando, se a gente tem alguma conversa ainda. Bom, nesse momento, então, como o professor encerrou essa primeira parte da exposição dele, eu gostaria de abrir para perguntas, né, dos participantes, as pessoas que estão online, se gostariam de fazer alguma pergunta para o professor Marcelo Camurça, se existe alguma dúvida com relação ao que foi transmitido pelo professor. Eu não notei se enviaram aqui. Tá? Deve ter um delay também, né, para eles. Não sei como é que tá para eles lá. Mas sintam-se à vontade para perguntar. Tem uma saudação aqui do Nelson Leles, né, que é um colega também pesquisador, agora outra, né? O Fogo Editorial falou uma coisa que talvez seja interessante da gente entrar. Ele disse o seguinte, que pessoas não negras e não indígenas podem sofrer os efeitos do racismo religioso. Ele enfatiza, ou ela, não sei quem está falando, né, um perfil de uma editora, Fogo Editorial, ele enfatiza o seguinte, não estou falando de racismo reverso, e num tempo no qual a gente vive essa confusão conceitual, talvez fosse interessante que o senhor pudesse iluminar um pouco essa questão para a gente, né, já que o senhor também fala de uma multiplicidade de aplicações dos conceitos, né? O senhor pode aclarar um pouco isso para a gente, por favor? Esse é um ponto, né, complexo também. Acredito que quem esteja fazendo essa pergunta é o editor, o nosso querido Du, que também é Flor Mainberg Maranhão, né? Uma flor de pessoa, né? E que racismo reverso seria essa ideia, né, que não se comprova muito, talvez haja algum sectarismo, né? Mas racismo reverso seria, né, exercer uma atitude racista para com os brancos, né? Já se falou aqui também que numa cristofobia, né, estaria associado a isso, como se os cristãos e os brancos tivessem
sofrendo também ameaças, o que de fato é uma fábula, né? É como se fosse premiar, né, as agressões, né, que de fato se perpetram, né, tanto na forma de intolerância quanto na forma de racismo, né? Mas, Du, vamos pensar aqui, não sei, gostaria também de te ouvir, não só como fazendo perguntas, mas também a sua reflexão, né? Pessoas não negras e não indígenas, com certeza, né, podem sofrer intolerância religiosa, né? E podem sofrer preconceito religioso, né, ao expressarem, e até racismo, nesse sentido, de expressarem a sua solidariedade, né, às vítimas, né, étnicas, né, dessas manifestações. Eu trouxe aqui o argumento do outro Flor, né, do Nascimento, né, que ele dizia que pessoas brancas, né, que praticam as religiões afro-brasileiras, poderiam ser atingidas pelo racismo porque estariam praticando o modo de vida de ser negro, né? Mas, com certeza, né, pelo menos no que se refere à intolerância religiosa, né, pessoas brancas, isso, né, são repudiadas e agredidas quando estão vestidas com os signos das religiões afro-brasileiras, né? E aí, segundo uns, a explicação varia, né? Segundo uns, é porque o preconceito é religioso fundamentalmente e a luta contra isso é que garante a cidadania. É questão de ênfase, né? É o que eu estou falando para todos, né? E a ênfase dos que defendem racismo religioso é essa, que mesmo pessoas brancas, né, que participam do modo de vida negro terminam sendo atingidas, né? Então, pessoas não indígenas e não negras que são fiéis afro-indígenas e que sofrem de racismo religioso também podem ser alvo desse racismo e sentir alguns de seus efeitos, né? E ele diz que fala desde 2017 nesse tema, né? Interessante, mas esse é um debate que está em construção, né? Que são alvo de perseguição, a gente sabe que são alvo. Agora, qual é a ênfase maior dessa perseguição? Se ela se dá, né, de uma forma intolerante à religião praticada ou de uma forma racista ao modo negro ou indígena de ser, né? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as coisas se complementam, tanto na forma de como esses algozes visam as religiões afro-brasileiras, afro-indígenas, quanto a complementariedade das duas noções também são alavancas de mobilização, de conscientização e de reação, né, para uma situação, né, de liberdade de opinião, que é liberdade de crença, que é liberdade de religião e que é igualdade étnica para mim, né? Eu acho. E o Du continua refletindo como intelectual, né, que ele é, né, exatamente o desgoverno federal muito fala na cristofobia, né, que a gente já comentou, eu trouxe, né, essa fábula aí da cristofobia, né, e nessa esteira aciona outras reversões como heterofobia, cisfobia, racismo reverso. É interessante, né, e Francisco, que está aqui nesse debate. O Garrincha tinha uma história, o outro lado também joga, né? Às vezes se combinou uma estratégia para o Brasil ganhar, aí o jogo era contra a Rússia, o Garrincha perguntou, mas você vai por ali, dá para o Pelé dá para você, você faz o gol.
Aí falou, mas você combinou com os russos também? Né? Então, o outro lado também joga. Né? É interessante, né, que as categorias pelas quais, né, os oprimidos utilizam para pensar a opressão e para pensar, né, a forma de superar isso são reapropriadas de novo. É interessante, porque eu não estou com um quadro aqui que do léxico que o Du traz para a gente aqui: heterofobia, cristofobia, cisfobia e racismo reverso. Então, né, é uma reflexão. Eu estava falando dentro do campo libertário, as divergências do campo libertário, mas o Du traz um terceiro elemento, como que o campo da opressão também faz os seus conceitos, força a barra, né, né, como se, né, o oprimido terminasse virando opressor, como se o problema do Brasil fosse heterofobia, são os machos, os brancos, né, que estão sendo oprimidos de alguma forma. Balela isso, né? Cisfobia, cristofobia, né? Mas o outro lado também reivindica a sua liberdade de continuar produzindo de uma forma desinibida, né, conceitos e ações de opressão. Né? Não é o lado hétero, né, cis, né, e branco que está sendo morto, que está sendo trucidado, que está sofrendo dos... Né, aí eu posso colocar, né, dos ídios, né, dos feminicídios, dos indigenídeos, né, enfim, do etnicídio, né, que nós estamos sofrendo. Mas é interessante como, para nós intelectuais, talvez fosse interessante também, e o Du traz isso, né, estudar também o outro lado, como que categorias também estão sendo, e eles têm, né, o Olavo de Carvalho, né, e uma turma, né, que também está formulando do outro lado justificativas ideológicas justamente para a manutenção da opressão. Professor, só seguindo com as perguntas, o Eronildo Passos pergunta o seguinte, né, para a gente pegar esse gancho: em que medida o Estado laico defende, né, ou combate, entre aspas, a intolerância religiosa, na sua perspectiva? Um Estado laico, em definição, é um Estado, por um lado, que não sofre influência religiosa, né, mas, por outro lado, que promove a ampla liberdade religiosa, a ampla liberdade de opinião, a defesa das minorias, né, religiosas em relação a qualquer tipo de opressão, né, e o caráter laico, então, né, é o caráter laico e democrático, né, que defenda um Estado regido por constituições e leis, né, que garantam esse princípio da convivência democrática entre os diferentes. Né? Então, o Estado laico, primeiro, ele é regido, né, por um pacto constitucional de leis, onde, né, como é que é a ciência, né, é a pedagogia que vai estabelecer os critérios de políticas públicas educacionais, né? São políticas sanitárias que vão estabelecer, né, os critérios para políticas públicas nas áreas de saúde, e vai por aí. Né? A religião e os valores religiosos são bem-vindos no Estado laico enquanto valores, né? Enquanto valores da igualdade, da justiça, da solidariedade. Né? Então, as religiões podem contribuir nesse sentido de expressar valores, mas não
de colocar dogmas e prevalência, né, do perigo que nós corremos, é o perigo de formar estados confessionais, onde valores religiosos sobrepõem, né, a valores, né, laicos nesse sentido, valores, né, da ciência, do pacto das leis, enfim. E aí, né, a intolerância será combatida, né, na execução desses princípios. O Estado neutro em relação às religiões, mas um Estado que defenda de forma ilimitada a liberdade de opinião, a liberdade de crença, né? E aí um Estado que tem um aparato de justiça, de polícia, né, para zelar por esses princípios da equidade, né, em termos dos direitos dos seus cidadãos. A Flávia Mello pede, né, não é uma pergunta exatamente, mas ela pede para que o senhor, ela gostaria de ouvir, na verdade, né, o senhor falar um pouco mais sobre o comitê que o senhor participa de enfrentamento à intolerância religiosa. Obrigado pela pergunta, Flávia. Na verdade, já existiu. Esse comitê é uma experiência muito nova, mas que espelha uma experiência que ocorreu em nível nacional na Secretaria de Direitos Humanos, né, do governo Dilma Rousseff, né? Agora já me esqueci o nome da deputada Maria da Graça, que era presidente desse conselho, mas que agora, né, a prefeitura atual aqui dessa cidade, aqui de Juiz de Fora, constituiu um comitê consultivo com representantes. É aquela ideia, né, de uma democracia não só representativa, mas de uma democracia participativa, né? Que os poderes, isso é ampliar a laicidade do Estado, né? Então se criou um comitê, né, que opina, né, sobre medidas, né, que defendam esses princípios da liberdade religiosa, mas que defendam também políticas públicas, né, que ajudem a encaminhar isso. Por exemplo, né, agora nós estamos discutindo sobre o uso dos parques públicos aqui da cidade, do município, né? Então, o uso que respeite os princípios do meio ambiente, da conservação, né? Então, está se mobilizando, né, na Secretaria de Meio Ambiente, ecologistas e tudo isso. Mas e as religiões? As religiões que têm ligação com a natureza, as religiões afro-brasileiras, mas outras, né? Como que elas podem ter uso desses parques públicos ou também de logradouros públicos, né, sem comprometer o meio ambiente, mas sem também serem excluídas disso, é um debate que a gente tá enfrentando aqui, né? Então, criar uma legislação de ocupação dos parques, né, naturais, dos logradouros públicos, né, que garanta uma ocupação que respeite o meio ambiente, mas que abra também espaço para um uso religioso, desde que, em termos de oferendas, em termos de uso da água, né, em termos, né, de elementos que possam ser levados para o espaço público, né, mas que sejam removíveis, que não comprometam a natureza. Então, está se discutindo o compromisso disso entre a livre manifestação religiosa e a livre uma ocupação que respeite o meio ambiente, né? E que também respeite também a atividade de lazer dos outros cidadãos, porque os logradouros públicos não são, né, apenas destinados
as religiões, então, definindo horários, locais, né? Então, tudo isso são preocupações assim, democráticas, né? Também com relação à base nacional curricular que implanta um ensino religioso não confessional, laico, mais que um ensino religioso, o ensino do fato religioso, o ensino da pluralidade religiosa, né? Então, como que isso pode ser implantado, né, nos municípios, né, sem colidir com outras disciplinas, né, e procurando, então, manter, né, a ideia de que a religião, enquanto fenômeno social, cultural, político, né, e que muitos vivenciam, a religião de fato, possa, né, retornar, né, para o ambiente escolar como um fenômeno de reflexão, né? É claro que eu já vi estudos aonde muitas vezes os religiosos sentem meio chocados, né, em ver a sua religião, né, equiparada a qualquer outra religião quanto o fato social, cultural, mas isso também é uma bandeira, né, de uma sociedade democrática, né? Me ocorreu esses dois exemplos, né? E outros exemplos quanto manifestações claras de intolerância religiosa, se pichou muros contra, né, com dizeres, né? Então, investigação sobre isso, intolerantes contra judeus, contra negros, né? Então, e manifestações, né, racistas e de intolerância, né? O comitê tem se posicionado, né, também enquanto órgão assessor da prefeitura, instruindo, né, para que se tome, né, posicionamentos públicos, né? O Fogo Editorial traz um comentário que eu acho interessante trazer aqui para o debate para a gente poder ir encaminhando o encerramento da nossa live. Ele diz o seguinte: a cisfobia, por exemplo, é operada em contraponto à transfobia. É uma falácia, visto que a transfobia, assim como o racismo, é estrutural e institucional. E não há uma opressão institucional a gente cis. Então, talvez fosse interessante a gente, para encerrar, conversar um pouco sobre essa questão, né, dos limites entre o que é institucional, o que é estrutural, porque eu creio que eu, como professor de ensino médio, eu enfrento muito essa pergunta em sala de aula, né, o que é institucional e o que é estrutural. Talvez se o senhor pudesse também fazer um comentário acerca disso. Diz mais, Francisco, também na sua experiência, assim. Como professor de ensino, com relação a racismo? Enfim, eu acho, eu tenho visto, né? Às vezes a gente avançou na letra da lei, mas a gente ainda tem, não sei se é isso que você está se referindo, estruturalmente na sociedade, né, uma mentalidade, né, racista, machista, né, homofóbica, né? E eu tenho acompanhado, por exemplo, desse avanço da introdução da história da África no primeiro e segundo grau, acho, nas escolas públicas, das dificuldades dos professores em ministrar essa cadeira, né? Porque e aí está em jogo, isso é uma coisa da política, de novo, né? Qual é a autoridade principal para os alunos? Se é o pastor da sua comunidade ou se é o professor, né? E aí, qual a questão, esse trabalho é muito interessante do curso de História Social da UERJ, onde eu estou como professor visitante, né, e participei da banca
aluna, Aline Xavier, que ela examina, então, as escolas municipais de São Gonçalo e a dificuldade, né, que os professores se encontram, porque há um parti pris, né, um preconceito, os alunos já vêm até achando que o que vem da África é ruim. É muito interessante, crianças, né, negras, né, ou pretas, né, discriminando, e igrejas onde, né, a membresia e o pastoreio é também negro e preto, e essa concepção aí ideológica, intolerante e racista, em que tudo que vem da África é demoníaco, né? E a gente já viu ali que nos depoimentos, né, é interessante constatar isso, que muitos diziam lá que a África enfrenta essas dificuldades econômicas, sociais, de pobreza, não por causa do colonialismo, mas por causa de que, né, as religiões, os demônios, né, proliferaram o mal. Então, Francisco, um pouco o combate, né, a discussão entre, né, sem parecer presunçoso, onipotente, entre, de novo, a ciência, a história, a sociologia, né, e a compreensão dos elementos ideológicos, e uma visão conservadora, né, que vem embutida na religião. Então, muitas vezes, né, o institucional ele se adequa, ele é a mesma coisa que o estrutural em tempos de ditadura, né, de regimes autoritários. Nós temos uma Constituição que avança, o institucional avança, abre, né, mas o estrutural, às vezes, impede. Então, essa também é uma batalha entre os educadores, né, no seu processo, né, da verdadeira pedagogia, né? Mas num país onde Paulo Freire, né, surpreendentemente foi agredido, execrado, né, justamente por propor uma pedagogia crítica aberta, né, há um lado estrutural. Agora, essa estrutura também se transforma, né? Também esse país começa a produzir também no seu seio, né, nos subalternos, sejam negros, pretos, indígenas, gays, né, trans, né, uma consciência cada vez maior que também vai ampliando e transformando esse estrutural, né, através de agentes, né? E os professores são também agentes, né? Então, não é à toa que eu termino por aqui, Francisco, que se uma controvérsia e um conflito foi a escola sem partido, né? A escola sem partido de novo, ela está para, né, os conceitos de transfobia, ou cisfobia, ou de racismo reverso, né? Essa ideia de que aí a gente tinha que discutir mais, que a família é a única, né, autoridade em questão moral, de novo, contra a escola pública, contra a ideia do público, a ideia da democracia, da formação, né, da ciência, né? Então, essa ideia de que, como disse uma cientista política, Wendy Brown, nos Estados Unidos, analisando o caso lá do Trump, da corrente do Trump, que ela chama liberdade autoritária, que é uma liberdade apenas para o seu nicho, né? É uma liberdade que a garantia da família a todo custo e todo o entorno da sociedade é estranho e ameaçador, e a garantia da liberdade para tudo, principalmente a liberdade de ter arma, né? Então, essa
Então, uma liberdade autoritária, uma liberdade que não pactua, a liberdade que não estabelece consensos, né? Então, é um momento civilizacional que o nosso país está sofrendo, né? Está em torno desse debate, e muitas vezes até com riscos de retrocesso ou com perspectivas de esperança de avanço. E aí, então, essa é a tensão, né? Tensão que eu estou falando entre o institucional e o estrutural, né? Que se transformam um e outro, né? Mas que estabelecem conflitos, controvérsias, né? Bom, eu acredito que as perguntas se encerraram. Né? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa, de fazer mais alguma pergunta? Nós temos aí mais 9 minutinhos, digamos assim. Pouco mais, pouco menos. Alguém gostaria de se manifestar? O Alberto diz: Marcelo, concordo que uma coisa não exclui a outra. Os pobres sofrem perseguição e as religiões dos pobres igualmente. Etinha não dá conta sozinha, não leva em conta o universo simbólico da religião. Ele remonta aí o que você estava falando no início da live, tá? Sobre a multiplicidade de conceitos que é necessário para se atingir uma compreensão adequada sobre um determinado fenômeno religioso. Ótimo, eu agradeço a reflexão do Alberto, que é nosso colega, né, na PUC de Campinas, né, nas ciências da religião, né, minha saudação a ele também, né, um grande pesquisador, um grande estudioso, um grande professor, né, e ótimo, né, estarmos dialogando aqui também. André Ricardo, também um colega excelente, um pesquisador também, né, chamando atenção para isso. Estou plenamente de acordo com as imbricações, talvez o conceito da gente pensar em imbricações, em articulações, né? É claro que é legítimo, né, também as controvérsias no campo acadêmico de um conceito sobrepujar o outro, mas talvez seja um momento também da gente pensar das articulações, né, entre dimensões, né, tanto no nível de conceito quanto no nível das ações. Gosto bastante disso. Minha saudação também ao André Ricardo, nosso colega sociólogo, pesquisador, né, por essa ideia. Né? E é isso. Bom, para encerrar a nossa live, eu fico com a última pergunta aqui do Valdir Cardoso. Ele pergunta: o que falar do racismo religioso como argumento político eleitoral? Olha, a ideia político-eleitoral, ainda mais nesse momento, né, de definição e de decisão, de mudança de um quadro, né, para o país, né, todas as posições que estão em jogo vão estar expressas. Né? É a chamada polarização que, às vezes, né, se pretendeu evitar, né, mas ela é um quadro da nossa sociedade. Né? Então, todos esses conceitos, e aqui eu termino com essa ideia, né, que eu aprendi bastante na reação de vocês à minha questão, né, onde procurei examinar, né, um debate que está que eu procurei acompanhar quanto ao tema da perseguição das religiões afro-brasileiras, né, e aonde eu procurei colocar a ideia, né, resgatar a ideia da complementariedade ou da imbricação, como fala o André Ricardo. Tudo isso tem consonâncias políticas. Né? E aprendi também que, se a gente quer fazer um quadro mais alargado também desse complexo, né,
desse mosaico, como eu já chamei em alguns artigos meus, também seria interessante estudar o outro lado, né? Que o lado nessa controvérsia, né, que se expressa de forma ideológica e política, e no caso de um contexto de disputa de poder eleitoral, né, que o Du Meinberg trouxe para a gente aqui também. Ele chamou atenção para um outro lado, que é da produção também de conceitos como todos essas fobias todas, né, que vai da Cristo, a cis, a trans, né, como também sendo produzidos, né, socialmente, né, e reflexos, como o Francisco bem colocou também, de uma condição estrutural de um país escravocrata, patriarcal, branco, né? Então, não é sem surpresa, né, que esses conceitos também devem ser estudados, né, e colocados e criticados também numa abordagem sociológica, antropológica do fenômeno religioso, né? Então, eu acho que nessa noite, né, fico feliz de ter passado esses conteúdos, de ter refletido junto com vocês e ter recebido esse feedback, né, de perguntas bastante interessantes também, como a da Flávia também, que provoca a gente também falar das realidades de políticas públicas que estão sendo, né, implementadas, né, na defesa da laicidade, da democracia e da igualdade e da liberdade religiosa, que é também uma liberdade étnico-racial, de gênero. As coisas também, para lembrar o André Ricardo, estão imbricadas, né? Então, fico feliz. Meu agradecimento a vocês, ao pessoal aí do suporte técnico, né, membros do NER, que são o Matheus e o Marcos Vinícius, né, ao Francisco, que de uma maneira tão sóbria, elegante e ponderada, né, fez a mediação desse debate, a Flávia, né, e a todos os meus colegas, alunos, professores também, que participaram desse debate, né, que, segundo o Flávio, está aí gravado, né, e eu mesmo quero revisitar aqui para ouvir de novo as ponderações, né, de vocês, né? Então, é uma noite que eu saio bastante agradecido a tudo isso e, por fim, um agradecimento ao Flávio Sofiati, né, grande amigo, companheiro, pesquisador, né, e por essa oportunidade de ampliar o nosso diálogo, que é isso, né? Os núcleos de pesquisa são também núcleos de interlocução entre colegas, alunos, né, no tema que, a partir da religião, a gente discutiu tanta coisa, né? Grande abraço, obrigado por tudo. Bom, nesse momento agora, então, a gente agradece a presença de todos os participantes da live, né? É um prazer ouvir você, o senhor professor Marcelo Camurça. Muito obrigado ao professor Flávio Sofiati também por oportunizar, através do NER, esse momento de tanta sabedoria e de tanto compartilhamento de conhecimento. E a gente encerra por aqui. Uma boa noite a todos. Né? Fiquem bem, fiquem tranquilos. Quem for dirigir, dirija, né, devagar. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Boa noite.